Eu tenho outras reportagens para compartilhar com vocês. A morte de um idoso de 67 anos intriga a polícia do litoral de São Paulo. Seu Antônio Carlos, conhecido como Tonhão da Carroça, ele trabalhava retirando recicláveis. Um homem que criou os 4 filhos com o suor desse trabalho árduo. 30 anos fazendo isso. Só que semana passada, ele saiu normalmente com a bicicleta dele e nunca mais voltou. A família fez buscas pela cidade sem sucesso. Só que no dia seguinte, um incêndio em uma mata revela o pior. Bombeiros encontram um corpo debaixo de pneus. Pneus que foram queimados. E a família reconhece o Tonhão no IML. Agora todos têm medo porque a maneira que o idoso foi encontrado aponta para um método de execução de facções criminosas conhecido como micro-ondas. Inclusive teve um jornalista famoso que foi morto dessa maneira, o Tim Lopes. O que teria motivado esse crime? Por que esse senhor, amigo de todos ali no bairro, o que levou este homem à morte, um idoso humilde, querido? Nós temos uma reportagem especial de Lívia Zúcaro agora na tela do Cidade. Vamos lá. Um incêndio. E um corpo encontrado debaixo de pneus em área remota. Sumiu tudo, bicicleta, celular, tudo. Apesar de ainda aguardar análise de DNA, a família reconhece. A vítima é Antônio Carlos, conhecido como Tonhão da Carroça. O catador de latinhas tinha 67 anos. Mas por que Tonhão teria sido morto com tanta crueldade? A polícia não descarta nenhuma hipótese. Ele foi vítima do Tribunal do Crime? A gente não sabe o que aconteceu. Nós estamos fazendo essa gravação de um dos parentes de seu Antônio Carlos. Uma pessoa que tem medo de mostrar o rosto e até mesmo de identificar a própria voz. Tudo isso porque ninguém sabe quem cometeu esse que para a polícia é um crime, um homicídio qualificado. Essa pessoa que vai gravar a entrevista também sabe que o crime organizado utiliza esse modus operandi de assassinato para cometer crimes em tribunais do crime. A forma com que Antônio Carlos foi assassinado e teve o corpo queimado é conhecida no crime organizado como micro-ondas. Ele nunca mexeu com coisa errada, ele nunca fez coisa errada, ele sempre trabalhou. A familiar estranhou o fato de Antônio Carlos ter desaparecido e começou a fazer buscas pela cidade. Ele saiu na sexta de manhã para trabalhar e não voltou mais. Fomos em hospitais, fomos no ML, em tudo quanto é lugar e nada. Todo mundo que estava procurando ele andou pelos matos, tudo e ninguém viu. Horas depois, a família fica sabendo de um incêndio na região, exatamente no local por onde eles haviam passado à procura de Tonhão. O que está na reportagem é que o bombeiro foi chamado para apagar o incêndio. Aí quando apagou, eles viram o corpo dele embaixo dos pneus. Mas o que há por trás dessa história? A família afirma: Tonhão nunca se envolveu com o crime organizado. Você acha que o Tonhão da Carroça estava marcado para morrer? Não, porque ele não tinha rixa com ninguém, ele não tinha inimizade com ninguém, ele era conhecido na Zona Noroeste inteira pelo serviço dele, fez muitas amizades, muitos amigos, até as crianças gostavam dele. Que tudo que ele ganhava, ele dividia com as pessoas. A gente está numa avenida muito movimentada de Santos, no litoral sul do estado de São Paulo, exatamente no local onde o corpo de Antônio Carlos, segundo a família e a polícia, foi encontrado. Esse bairro, ele frequentava muito, teria vindo para cá e era de praxe vir para cá. Do outro lado, inclusive, o Adriano vai mostrar para você, tem uma ciclofaixa do outro lado aqui dessa avenida onde nós estamos. E ele sempre costumava andar de bicicleta. Depois que ele teve o infarto, ele antes puxava uma carroça, o médico falou que não podia mais fazer força, então ele vinha para cá, mas vinha de bicicleta. Ou seja, provavelmente foi esse o caminho que ele fez. Próximo dessa ciclofaixa, encontramos esse local. Foi aqui o local onde o corpo do Antônio Carlos foi encontrado. O corpo de bombeiros é chamado aqui durante a tarde para tentar apagar um incêndio. A gente está numa área de mangue aqui de Santos. De repente, quando eles chegam aqui, ninguém sabia, mas no meio desse incêndio havia
um corpo, um cadáver que naquele momento ninguém sabia dizer se era de homem ou de mulher. Demorou para que o Corpo de Bombeiros entendesse que tinha realmente alguém ali, porque haviam pneus aqui nesse local e esses pneus estavam em cima desse corpo. O que chamou muito a atenção da investigação, que já registrou a ocorrência como um homicídio. Ninguém acredita aqui em um acidente, mas a história é um mistério, até mesmo para a polícia. Daqui, esse cadáver foi recolhido, levado para o IML, onde a polícia descobre, junto com os peritos, que se tratava de Antônio Carlos. O ML falou que ele tinha cirurgia cardíaca, a prótese da boca, tudo isso conseguiu ver. Até o ML falou que sabe que era ele, mas só pode liberar o corpo dele depois do exame de DNA. Tonhão da Carroça era casado há 30 anos. Deixou 4 filhos de 27 a 48 anos de idade, de 3 casamentos. Criou a família durante esses anos todos, trabalhando com reciclagem. Eu acho que tentaram roubar ele, ele reagiu e fizeram isso com ele. É a hipótese que a gente tem. Nesse momento, o exame de DNA, que confronta o DNA dos parentes com o do corpo encontrado, o resultado ainda não chegou para a polícia, mas mesmo assim a investigação prossegue. Primeiro, eles precisam colocar o Antônio Carlos naquela cena. E como eles fazem isso? Colhendo depoimentos e também indo atrás de câmeras de segurança, fazendo o mesmo percurso que o Antônio Carlos teria feito naquele dia. Mas o que há por trás desse crime, o que há por trás desse homicídio? Os policiais aqui do 5º DP vão contar com a ajuda da Homicídios também para conseguir desvendar esse mistério. Para a família, o alívio total só virá após a prisão do assassino. Que acham o culpado que fizeram isso com o seu Antônio. Justiça. Só isso. Porque o que fizeram com ele não se faz com ninguém, nem com um cachorro. Ele era um senhor de 67 anos, trabalhador, cardíaco, com problemas de saúde, que saiu de casa para ganhar o dinheirinho do pão da mulher e dos filhos dele, para pegarem e fazerem isso com ele, matarem e ainda tacarem fogo. Isso não se faz com ninguém. Olha, eu penso, vou trazer o Guastelli para essa conversa. Eu penso que não foi um crime comum, um roubo, um latrocínio, um roubo seguido de morte. Roubaram ele. Eu penso que tem algo por trás dessa história. Mas, Gotino, todo mundo fala que ele é um homem sem problemas, não era envolvido com um crime. Eu sei e eu acredito nisso. O que você pensa? Eu acredito que foi uma execução aí, ele ficou sabendo alguma coisa demais, a mais, né? Do que não era para saber e acabaram executando ele de uma forma assim cruel, né? Olha, sabe o que eu penso e vou compartilhar com vocês o meu pensamento? Posso estar equivocado aqui, mas é só um pensamento, uma opinião sobre o que pode ter acontecido. Você sabia que no Brasil mais de 1 milhão de pessoas vivem de recolher material reciclado? Mais de 1 milhão de pessoas, ou seja, a gente tem aí uma média de 4 ou 5 milhões de pessoas que vivem da reciclagem, porque tem muita gente que sustenta a família. Ele, por exemplo, é um exemplo, né? Ele é um exemplo porque ele sustentou os filhos fazendo esse trabalho. Talvez ele tenha provocado inveja em alguém, porque ele saía para trabalhar com uma mentalidade vencedora. Mesmo fazendo um trabalho, ele com muita humildade, com muita simplicidade, ele ia atrás desse material e ele levantava o dinheiro dele. Não sei se ele não provocou a inveja em alguém. Pô, esse cara, eu passo aqui para recolher, ele já passou, ele já recolheu. O cara é trabalhador, o cara é antenado, o cara, ele saía de manhã, voltava à noite com o dinheirinho, com o pão, com o leite, sustentava a família. Talvez ele tenha provocado. Olha, eu vou acompanhar essa história, vou até anotar aqui para a gente ir atrás de mais informações até o desfecho desse caso, para não deixar cair no esquecimento, não. Mas vai por mim que tem alguma coisa e talvez até um motivo fútil. Mas a forma que ele foi morto é alguém com raiva. Como disse o Guastelli aqui, é fruto de uma execução.